bem-vindos ao Eco Bagagens. Hoje, no nosso programa, vamos falar um pouco sobre ideias inovadoras, ideias que surgem com o propósito de melhorar a sociedade, melhorar o planeta e trazer mais equilíbrio e harmonia. Nós começamos o nosso programa com uma matéria do Grupo Soma, que visa conscientizar a nossa existência. A gente esse ano, inclusive, completa 7 anos, né? E quais foram os desafios nessa jornada que a gente teve nesses 7 anos? Eu acho que o principal deles é, inclusive, o grande objetivo que a gente tem, que é criar um novo comportamento, né? Criar um novo hábito de algo que hoje não é efetivamente o hábito, posto que o Brasil recicla só 3%, né? Então, eu diria que o maior desafio realmente é criar, né, despertar as pessoas para criarem este novo comportamento. E mudar o comportamento humano não necessariamente é uma coisa muito simples, então obviamente esse é um grande desafio, mas é o que a gente se predispôs a fazer, porque a gente também entende, de novo, né, que se a gente não criar esse novo hábito, a gente não vai conseguir elevar os nossos números da reciclagem. E a gente também entende que criando e mudando o comportamento é que a gente consegue criar algo que tenha uma longa duração e que a mudança efetivamente venha, né? E não como às vezes a gente brinca que, poxa, eu vou enxugar gelo porque eu faço e tenho que reproduzir e refazer sempre do zero, porque as pessoas efetivamente não incorporaram isso como algo que é fundamental e relevante no seu dia a dia. Então, ao mesmo tempo que esse é um grande desafio, também é algo que efetivamente nos move. Uau, planos para o futuro, né? Depois desses 7 anos entendendo esse caminho e que, de novo, né, tiveram vários desafios que eu acho que é super normal que uma startup vivencia, mas eu acho que todos os aprendizados que a gente teve ao longo do tempo só deixam a gente muito mais animados para o que vem do futuro. E aí, se pensar em planos no futuro, um deles a gente poder levar a nossa tecnologia para outros lugares, né? Então, esse é um deles, né? Quando eu falo outros lugares, além de outras cidades aqui no Brasil, a gente poder levar para outros países também. Mas acho que tem um grande sonho também para o futuro, que é usar essa mesma tecnologia, né? E essa mesma maneira de poder dar os pequenos nudges que a gente fala, né? Que são pequenos empurrõezinhos, para criar outros comportamentos também muito relevantes para a gente, inclusive responder aos objetivos 2030, né? Que estão aí dados e que são super relevantes e que o mundo tem eles como cartilha, mas que a gente precisa ter vários comportamentos novos para a gente conseguir efetivamente não só se adaptar, né? Além de se adaptar, a gente conseguir criar outros caminhos, né, pro nosso futuro. Então, quando a gente olha pro futuro da Soma, a gente entende que tem uma questão de expandir o que a gente faz hoje e atingir mais famílias, né? Hoje a gente tá chegando a quase 20 mil famílias que participam do programa, então se a gente imaginar que são 4 pessoas mais ou menos em cada casa, porque a reciclagem é um hábito familiar, a gente tá falando de 80 mil pessoas que diretamente estão envolvidas, fora o número de pessoas que a gente acaba impactando e acaba despertando esse interesse, né? Porque muitas vezes a gente não tá na cidade, obviamente, que as pessoas poderiam praticar a reciclagem. Acho que tem também um grande desejo de entender que a nossa metodologia, ela pode também servir para poder influenciar outros tantos comportamentos que são muito relevantes pra gente. Isso é sonhar grande demais ou não? Mas acho que tem uma brincadeira que todo mundo diz, que é sonhar grande ou pequeno, é a mesma coisa. Então a gente entende que, acho que depois desses 7 anos a gente pode sim contribuir para poder usar essa mesma metodologia para outros tipos de comportamentos humanos que são tão necessários hoje e que a gente gostaria de ver essa mudança acontecer. E que no final do dia isso, às vezes a gente precisa realmente, né, de alguns pequenos empurrõezinhos para sair do nosso status quo. Somos seres humanos, somos apaixonantes, mas é isso, não necessariamente a gente consegue seguir e fazer, né, tudo que a gente quer do jeito que a gente quer. Então, esses pequenos empurrõezinhos, essas pequenas ajudas, que é muito o que a ciência comportamental fala, eles são relevantes pra gente efetivamente ajudar a gente cada vez mais nas nossas tomadas de decisão. Uma ideia inovadora que tem feito muito sucesso diz respeito à reforma de iates. Vamos entender um pouco mais desse segmento e desse mercado náutico. E aí, galera do Mundo Náutico, estamos aqui hoje em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Enfim, chegou o dia da entrega do barco, da Sunseeker 58, e eu vou mostrar para vocês como que ficou toda a reforma desse barco. Eu vou começar o tour pela polpa,
tá? Então eu vou mostrar os estofados que a gente trocou todos os tecidos, tudo tecido italiano em linha acrílico. Essas almofadas aqui são exclusivas desse barco, eu desenhei próprio para esse barco, porque o meu cliente ele trabalha com barco também, então ele queria tudo com timão e com lâmpada. Então eu consegui adaptar uma televisão de 50 polegadas aqui, ela é com lift, ela sobe e desce, é o elevador da televisão. Eu queria mostrar esse banco aqui também, que pra mim foi uma peça bem especial que ficou na polpa, é tipo uma namoradeira. E ela ficou super diferente aqui. Esse painel aqui, ele foi feito do zero, todo novo. Ele é super moderno. Ele tem uma outra pegada, tipo, antes era parecer aquelas bolinhas daquele boneco Michelin, e agora ele tá totalmente diferente. Pra quem me acompanha, acompanhou toda a obra também, a gente arrancou todo esse teto e a gente fez um teto totalmente novo. Com essas peças mais modernas, igual da Sunseeker modelo 2020. E aqui a gente revestiu todo esse painel com esse amadeirado escuro, mesma pegada da Sunseeker 2020. Fizemos uma porta nova, toda preta, com esse puxador, todo estilizado com a Sunseeker. E aqui eu sempre deixo os cestinhos de toalha para quem pega e pula no mar, sempre vem aqui e pega cestinhos de toalha. Para finalizar o cockpit, eu queria mostrar o banco do capitão. Eu dei um destaque, coloquei um couro mais escuro, um chumbo, e ele é um couro italiano que tem uns detalhes. E eu achei que ficou lindíssimo e eu fiz umas almofadas mais exclusivas para ele também. Eu coloquei uma mesa em teca classe A, em estilo mosaico, e a gente tem essa facilidade de mover ela com uma estrutura embaixo própria para fazer isso, porque esse cliente ele é bem festeiro, então quando ele puxa aqui ele coloca o DJ para lá. Foi todo redesenhado, a gente deixou ele mais moderno, mais quadrado, e daí a gente dividiu em duas tampas eles, para ele ter um espaço aqui. Eu coloquei a pia pro lado de cá para quando o pessoal estiver sentado aqui não sujar, não acontecer nada, ter com tecido, tudo. Essa torneira é própria para barco, né? Eu sempre uso ela. E esse barbecue aqui é um espetáculo, ele é feito de pedras vulcânicas e ele super faz um churrasco maravilhoso. Eu queria mostrar essa pedra que eu usei, é um gris, é um quartzo maravilhoso. E em barco, eu sempre falo que tem que usar o quartzo, que é uma pedra dura, uma pedra resistente, é uma pedra própria para barco. Aqui no salão interior eu fiz apenas um retrofit. Mudei todo esse chão, que era todo de tapete, eu acho que ficou mais limpo, mais leve, mais moderno. Esse sofá também foi todo trocado, coloquei todo em linho acrílico, italiano. O meu cliente quis todos os tecidos em italiano. Foi feita uma leve decoração, porque o pessoal aqui é muito bagunceiro. Então eu coloquei só essas almofadinhas só para dar um toque. O meu cliente ele não quis persiana, ele quis as cortinas tipo barquinho mesmo. E foi colocada uma TV aqui no salão também, que não tinha. Eu queria mostrar para vocês onde que foi colocada as taças. Foi feito 2 móveis internos especiais só para guardar todas as taças. Elas são todas personalizadas com o nome do barco. Aqui e aqui em cima também. Eu achei super legal o jeito que ficou, limpo, tudo organizado. Foi tudo personalizado com o nome do barco, tudo gravado, todas as taças. Tábua de churrasqueira, as peças de baixo para segurar as coisas dos pratos, os pratinhos menores, os maiores, até xicrinha de café, que meu cliente é louco por café, eu consegui personalizar. Essa bancada ela é feita em 3 peças, e eram todas de fibra branca, assim, bem simples. Então eu peguei também, dei toda uma modernizada nela, a gente usou a mesma pedra que a gente usou na cozinha gourmet lá do cockpit, aqui também. E fiz uma cuba esculpida. Esse quadro aconteceu, eu estava almoçando com o meu cliente e daí a gente falou, vamos fazer um quadro divertido, diferente, porque eles jogam muito pôquer aqui nessa mesa, nesse salão. E daí eu conheci um pessoal de São Paulo, eles fizeram do zero, todo à mão esse desenho desse quadro, ficou sensacional. Esse banheiro a gente trocou toda essa pedra, ela não era de pedra.
e eu coloquei o calacata. A gente colocou uma pastilhinha no fundo para combinar com as cores das toalhas, que são todas personalizadas também. Trocamos o misturador novinho. E o que eu fiz? Eu pintei a cuba, porque não deu pra mexer muito na cuba, então a cuba foi pintada. E nos quartos eu vou mostrar pra vocês que foi puro enxoval. Só no quarto do meu cliente que foi mais completo, com cabeceira, cortinas. Vou mostrar pra vocês. Eu queria mostrar os solares de popa e de proa, que a gente deu um destaque especial. E só neles nós mudamos a cor totalmente do couro. E a gente usou um couro italiano também. Ele tem uma textura, esse couro, ele é lindíssimo. E ficou meio um caramelo. Eu coloquei algumas almofadas aqui para o pessoal sentar, tirar sol. Energia solar é um marco importante na conquista do ser humano. 2022 é tido como o ano da energia solar no Brasil. Vamos conhecer um pouco sobre a Topsolis. Reduza em até 95% sua conta de energia elétrica. A Topsolis Energia Solar acredita na criação de um mundo melhor e mais sustentável para todos por meio da utilização consciente da energia solar e oferece uma linha completa de serviços como instalações residenciais, comerciais, rurais, prediais e industriais. Então, por que ficar pagando mais caro se pode reduzir esse valor? E ainda ajudar o planeta. É hora de iluminar suas ideias e seguir um novo rumo. Afinal de contas, o sol nasceu para todos. Topsolis Energia Solar. Bom para o bolso, bom para o planeta. Turismo sustentável envolvendo o turismo seguro para mulheres. Vamos entender um pouco dessa iniciativa em São Paulo. Olá! É um prazer poder compartilhar um pouco mais sobre o trabalho da Mulheres Viajantes, que é uma agência de experiências histórico-culturais focada em história das mulheres. Eu me chamo Thaís Carneiro, sou historiadora e guia de turismo, e foi a partir da minha paixão por viajar e da falta de narrativa sobre mulheres que eu comecei a organizar o projeto do Mulheres Viajantes. As ideias foram surgindo a partir de uma notícia extremamente triste, que foi a morte de 2 turistas argentinas no Equador, e com o que houve com ela, houve muita comoção negativa, culpabilizando-as. E a partir dessa narrativa, dessa situação extremamente triste, deste crime, eu comecei a conversar com outras mulheres e perceber a necessidade de cada vez mais a gente falar sobre o nosso papel em sociedade, sobre as nossas experiências, para que essas situações de violência contra as mulheres não fossem encaradas dessa forma, culpabilizando as vítimas. Porém, conforme eu fui estudando cada vez mais sobre turismo, mais viajando sozinha, conversando com outras mulheres, eu percebi a propagação de uma ideia de um turismo de massa e muitas vezes com uma característica predatória. Quem nunca foi a uma praia, fez uma trilha e tinha aquela plaquinha de madeira falando para apenas levar lembranças, porque é muito comum que o turista, infelizmente, se aproveite deste espaço como um serviço e não pense na própria comunidade, na comunidade que está recebendo ele, o que faz com que a presença dele, o que modifica aquela comunidade, seja uma comunidade pequena, seja uma comunidade grande. Aqui em São Paulo, que é onde as atividades do Mulheres Viajantes se desenvolve agora, há um trabalho para pensar como a gente se relaciona com a própria comunidade. Então, um dos nossos passeios é o Centro para o Olhar das Mulheres, que discute a trajetória das mulheres modernistas na região da República. E é uma caminhada ao ar livre, muito pensando em como a gente lida com essa cidade, que é uma cidade muitas vezes considerada como um espaço tão somente de passagem, ao mesmo tempo que a ideia é
como a gente entende uma São Paulo que infelizmente vive uma crise humanitária, com um número elevado de pessoas em situação de rua. Então, a ideia é que as pessoas se percebam nessa cidade. Estamos andando em grupo, o que gera para os transeuntes a nossa presença? A gente se incomoda ou não por ter outras pessoas passeando? A gente se incomoda ou não como as pessoas se comportam? As pessoas se incomodam com a gente, andando em grupo, conversando, parados em frente ao Teatro Municipal, em frente à Biblioteca Mário de Andrade. Então, eu defendo muito a ideia de um turismo sustentável e consciente, que cada vez mais a gente entenda o turismo de experiência, não somente como uma compra de objeto, uma compra de souvenir, mas o que eu posso experienciar nesse espaço que vai fazer com que eu me divirta sim, porque é para ser algo gostoso, muitas vezes nas nossas férias, pra gente relaxar, mas ao mesmo tempo que eu consiga entender melhor aquela cidade, melhor aquela comunidade. Então, que haja uma troca realmente. E para mim, o turismo ele deve ser baseado nisso, numa troca entre pessoas, mesmo quando a gente está lá no meio do mato escondidinho. Tem toda a força de uma comunidade para permitir com que a gente tenha acesso a isso, que seja bem preservado. Então, a gente pensar muito o que significa a nossa presença nos lugares. Se eu estou indo para uma comunidade pequena, vou visitar uma comunidade quilombola, vou fazer uma trilha em São Luís do Paraitinga, por exemplo, como que eu posso ajudar essa comunidade que muitas vezes se sustenta economicamente do turismo? Eu posso consumir alimentação naquele espaço, eu posso reservar, contratar um guia local. Então, são nas pequenas coisas que a gente vai percebendo a nossa influência. E quero convidá-los a conhecer um pouco mais do projeto Mulheres Viajantes e o que significa pensar cada vez mais a nossa própria história e incluir as mulheres como sujeitos históricos. Obrigada pelo espaço. Uma ideia que não é inovadora, mas que é necessária, é sobre uma vida mais sustentável. Entender como melhorar a vida do ser humano nesse planeta, vivendo de maneira mais equilibrada e harmônica com o nosso planeta. Oi, meu nome é Laís Lariva, eu sou engenheira ambiental e eu estou realmente muito feliz de participar aqui do programa ao convite do Rogério. Vim contar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês sobre como que eu posso ajudar, né, o meio ambiente. E para introduzir isso, eu gostaria de falar de um tema sobre educação ambiental. Hoje eu sou colaboradora da Ambiental, que é uma empresa que tem a concessão aqui em Piracicaba, na cidade onde eu resido, que tem a concessão na parte de descarte de resíduo do município. Piracicaba hoje tem 420 mil habitantes aproximadamente, então não é uma cidade muito pequena, né? E o meu maior desafio é trazer para a população essa conscientização ambiental, trazer essa educação ambiental, para que a gente possa diminuir o volume de resíduo que a população gera. Para se ter uma ideia, nós geramos cerca de 1 quilo de lixo diariamente. E tem um cálculo um pouquinho mais específico, um cálculo mais nacional, são 240 mil toneladas de lixo por dia. Então eu acho que trazer essa conscientização, trazer essa educação ambiental vai partir da raiz, partir do que a cada 3 pessoas, uma não sabe para onde o seu resíduo vai. O resíduo que ela mesma gera não sabe para onde vai. As pessoas não têm essa consciência, como que é feito o descarte, como que é feito o tratamento. Então, o meu desafio aqui em Piracicaba é trazer essa educação ambiental, trazer essa conscientização ambiental para que a gente possa diminuir o volume significativo de resíduo. E uma nas minhas palestras, nos meus workshops, um tema que eu abordo bastante, que eu acho bem peculiar na hora que eu falo sobre ele, é sobre o Dia da Sobrecarga da Terra. O Dia de Sobrecarga da Terra é um dia específico, num calendário ilustrativo, que nós atingimos o valor do que a Terra pode nos dar. Calma, vou explicar isso melhor. No dia 29 de julho de 2020, nós atingimos 1,7 planeta Terra para suprir
toda a população. Mas, Laís, eu só tenho um planeta. Sim, nós só temos um planeta Terra. Mas o que isso quer dizer? Que a gente fica em déficit, né? Que é a mesma coisa quando a gente entra em cheque especial no banco, a gente fica em déficit. Então, o dia de sobrecarga da Terra é um dia específico em que nós atingimos todos os recursos que a Terra pode nos dar e a gente excede isso para que ela seja regenerativa, para que ela possa suprir todas as nossas necessidades. E isso tem um valor muito impactante diretamente na parte de resíduo que nós geramos, porque a gente gera um volume significativo, tá? Então, trazer essa conscientização ambiental, trazer essa educação ambiental. E uma das maneiras, uma das práticas que eu sempre indico é você ver na sua cidade se tem um programa de coleta seletiva, optar por embalagens que possam ser recicláveis, pensar na hora de consumir, trazer, será que eu preciso disso? Trazer essa noção de consumo, porque a gente acaba consumindo mais do que realmente precisa. Então, esse é o meu maior desafio hoje na parte de consultoria ambiental. Eu tenho uma empresa que chama Laís Lariva Soluções Ambientais. Hoje no Instagram eu divido bastante conteúdo sobre isso, sobre a minha área, tanto na parte de licenciamento ambiental, como enfatizando na parte de educação ambiental, como na parte de documentação, de leis, enfim. Lá hoje no Instagram eu trago bastante esse mundo ambiental para que as pessoas possam conhecer um pouquinho mais, entender um pouquinho mais, porque o meio ambiente é nosso e a gente tem que cuidar dele muito, muito bem, né? Bom, então é isso. Espero que o nosso diálogo, minha conversa com vocês hoje tenha sido bastante produtiva. Para quem não me conhece, convido a conhecer, entrar no meu Instagram, Laís Lariva Ambiental, me manda mensagem que eu possa compartilhar com vocês se você tiver alguma dúvida em relação ao meio ambiente aí da sua cidade. Espero que eu possa ajudar, tá bom? Um grande abraço! O jiu-jitsu é uma tradição nascida no Brasil. Ela foi criada pela família Gracie e hoje um dos seus membros lançou um aplicativo onde ensina metodologia e também como graduar-se e melhorar cada vez mais através da tecnologia. Estamos aqui visitando a academia do mestre Oceano Gracie para entender um pouco melhor da filosofia do jiu-jitsu, entender um aplicativo que ele lançou e um pouco do conhecimento verdadeiro por trás dessa arte marcial. Mestre, tudo bom? Tudo bem. Obrigado por nos receber. Eu que agradeço. A gente estava conversando fora do ar, né? Uma coisa super importante que é a história, a origem das artes marciais, né? Sabe que infelizmente talvez o jiu-jitsu não seja tão conhecido na essência como ele deveria. Eu estou em mãos até com uma apostila que você desenvolveu, né? Que mostra justamente esse caminho para o praticante. Queria que você explicasse um pouco a respeito dela. Aqui nessa apostila a gente tem um guia de tudo que o aluno precisa saber para ele poder graduar. Então, desde a faixa branca até a faixa preta. E aqui, na verdade, são provas que o aluno precisa saber para ele poder se tornar uma faixa preta, né? Desde o início, todo básico. Isso não tinha antes, né? Não, a gente sempre aprendeu tudo meio misturado. Então, quando você vai repassar, fica difícil você organizar isso na sua mente, o que você vai passar primeiro. E quando eu comecei a dar aula, eu senti essa dificuldade. Então, eu comecei a anotar o que eu achava que o aluno iniciante deveria aprender. Porque a gente que vem de outras marciais, por exemplo, eu fazia karatê tem lá uma hierarquia, uma graduação, sobretudo do respeito ao entrar no tatame, do respeito com o sensei, com o praticante, né? É uma coisa que parece que era meio ausente, né, no jiu-jitsu. Muita gente acha que o jiu-jitsu não tem filosofia. E, na verdade, esse ambiente, para ele ser agradável, ele exige muita filosofia. E a nossa filosofia é baseada no respeito. Então, no tatame, a gente nunca fala palavrão, nunca faz um comentário de desmerecimento ao próximo, como colocar um apelido negativo ou colocar uma pessoa para baixo. Agora, tem uma grande diferença, né? Nós sabemos que, infelizmente, o ocidental, de um modo geral, ele não consegue nutrir tanto respeito pelas artes marciais. Como é que é trabalhar isso no Brasil, que também tem academia nos Estados Unidos? Como é que é introduzir a filosofia, a disciplina, o respeito, cuidado com o interior? Na verdade, assim, as regras, quando você... Porque as pessoas elas não nascem sabendo as regras. Então, quando você passa a regra
e você vai guiando ela, fica mais fácil. Então, assim, é uma coisa que, às vezes, alguém que foi a uma academia de jiu-jitsu sem regras e generalizou achando que todas as academias são assim, mas se aquele professor chegasse no primeiro dia, a partir daquele momento, e falar, olha, a partir de agora, essa é a regra. E essa regra, ela não precisa ser transmitida de forma agressiva, porque tudo que é muito agressivo, ela acaba voltando de forma agressiva. Então, e essa é a grande diferença da arte marcial, que faz o jiu-jitsu se tornar arte suave. No Brasil, os seus alunos, você percebe, sobretudo os alunos novos, eles vêm ainda muito nessa pegada de agressividade, de bater. Você sente que ainda tem muito isso ainda? Não, eu acho que a essência das pessoas hoje, ela é muito voltada para a paz. E às vezes a pessoa, ela acaba tendo essa atitude porque ela fica com medo. Então o medo, eu tenho alunos que dizem que passavam aqui na frente da academia durante 5 anos e nem olhavam aqui para dentro. Tinha medo. Tinha medo. E aí um dia passou na frente da academia e aí olhou para mim e falou, ei, tudo bem? Aí ele falou, pô, esse cara falou comigo? Será que eu entro? Não, aí... Viu que não era Cobra Kai? Que não é. Então ele começa a entender que nós somos pessoas comuns e que a gente apenas estuda o jiu-jitsu, e que o jiu-jitsu... Você trouxe uma ideia inovadora, né? Você lançou um app também, um aplicativo de artes marciais com discussões, aulas. Como que nasceu a ideia do aplicativo e o que ele tem de conteúdo? A ideia do aplicativo, ela veio da ideia do método, porque eu sempre tive muita dificuldade na aprender jiu-jitsu. E sendo da família Gracie, eu sempre me cobrei muito isso. Então, eu sempre me via desistindo de praticar o jiu-jitsu porque eu não conseguia aprender. E, enfim, até o momento que eu achei que eu não levava jeito. Então eu falei, não vou mais treinar, não preciso treinar, não preciso fazer isso aí. E eu me afastava, passava uma semana, 2 semanas, 3 semanas, eu estava de novo no tatame. E eu também perguntava, questionava as pessoas, e eu percebia que as pessoas elas não conheciam a técnica a fundo para ensinar. A pessoa que não busca a filosofia, uma hora ela vai desistir do jiu-jitsu, porque você precisa da filosofia para você aprender a ceder. Tudo isso que a gente ouve falar das outras artes marciais são fatores que fazem a diferença no jiu-jitsu que a gente utiliza. Porque quando eu tinha 18 anos, eu lutava de um jeito. Depois com 28, com 38, agora com 48, é totalmente diferente. Então se a gente não busca a filosofia da arte marcial, a gente não consegue mais praticar o esporte, se perde a vontade. E é o que vai desmontando ao longo da vida também, né? Tem uma hora também que, mesmo ganhando, a gente está perdendo, né? E depois, com a filosofia, você acaba entendendo que perdendo, você ganha muito, você aprende muito. Então você acaba a respeitar e até a gostar desses momentos de sufoco que você passa na luta, porque eles te fazem superar outros. Então a arte marcial, ela ensina isso pra gente. Superação o tempo todo. Só para finalizar, o aplicativo é fácil baixar? Qual é o endereço do aplicativo? O aplicativo, ele está, você digita Rocian Gracie Júnior no Store e vai aparecer ali o aplicativo ou no Instagram, que é @RocianGracie.jr, já tem o link direto. Muito bacana isso, vale a pena conferir. Mestre, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Chegamos ao final do Eco Badages de hoje, eu agradeço a audiência de todos e convido vocês a estarem conosco no nosso próximo encontro. Até lá!